propósito desta mensagem que ministrarei esta noite aos irmãos é que os irmãos não tenham medo, mas tenham fé. Não tenham medo, mas tenham fé. Quando se tem fé, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Mas existem momentos, irmãos, e eu tenho certeza que eu vou pregar para algumas pessoas que vão se identificar com esta mensagem esta noite, porque em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos assim como estes discípulos que estavam no mar da Galileia. É o único mar de água doce do mundo, viu, irmãos? O mar da Galileia, que está em Israel, também conhecido como mar de Tiberíades. E ali deu uma grande tempestade, e os discípulos estavam num barco naquele mar, exatamente naquela hora, naquele dia. E muitas vezes nós nos sentimos assim como esses discípulos, muitas vezes no meio de uma tempestade, o mar revolto, parecendo um monstro, um gigante indomável, que está à nossa frente, e a gente não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer. Há momentos na vida que nós precisamos urgentemente de um milagre, principalmente naquela ocasião em que os nossos recursos se esgotam, as nossas forças se esvaem, chegam ao limite, as circunstâncias parecem que conspiram contra nós, e os nossos sentimentos se locomovem, se mexem dentro de nós e nos deixam muitas vezes abalados. Nessas horas parece que os nossos conhecimentos não valem de nada, né, irmão? Parece que as nossas experiências também não servem para nada. E eu estou pregando para alguém aqui que está passando assim por um momento de uma grande tempestade. Eu não estou jogando aleatoriamente, não, dizendo assim, pode ser que tenha alguém aqui com dor de cabeça. Não é isso, irmão. Eu estou revelando uma mensagem profética a alguém aqui esta noite. E você está assim, irmão, no olho do furacão, para você se identificar melhor aí, ó. Você está no olho do furacão e não sabe a quem recorrer. Mas o Jesus que acalmou a tempestade lá dos discípulos vai acalmar a tempestade na vida de alguém aqui esta noite. O que nos resta fazer é clamar como os discípulos clamaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Porque existem momentos na nossa vida, irmãos, parece que Deus está tão longe, parece que a gente ora e não se resolve os problemas. Alguém chegou a dizer assim na Pouca Fé: quanto mais oração, mais assombração. Estou orando e as coisas não melhoram, sempre estão ficando piores do que estão. Não, irmão, Deus está provando a fé de alguém aqui, mas Ele tem bonança para a tua vida, viu? Então às vezes nós estamos sentindo, parece que Deus está tão longe, não consegue nos ouvir, como é o caso aqui dessa passagem que ora acabei de ler. A tempestade estava acontecendo, e olha que não era uma pequena tempestade, era uma grande tempestade. E onde é que Jesus estava naquela hora? Dormindo. Dormindo onde? Onde? Na popa do barco, na parte de trás do barco. Jesus estava dormindo, e os discípulos estavam apavorados, porque as ondas se levantavam, o mar estava revolto, o vento assoprava intensamente, porque parece que a tempestade no mar é pior do que na terra, viu, irmãos? Segundo relatam os marinheiros. Os discípulos estavam lá lutando para que o barco não se afundasse, para que não houvesse um naufrágio. Então eles recorrem a quem? Recorrem a Jesus. Jesus dormindo na polpa do barco, e eles gritaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles estão tão aflitos que parece que não tem mais saída. E humanamente falando, irmãos, não teria mais saída mesmo, porque
aquela tempestade iria virar aquele barco e eles iam naufragar, se afundar no mar da Galileia. Então eles recorrem a Jesus aqui até em tom de censura. Olha a expressão: não te importa que pereçamos? O Senhor não está nem aí para nós? O Senhor não está vendo o perigo que nós estamos passando? Então eles fazem esse questionamento a Jesus, pedindo socorro. O Senhor não vai nos ajudar? E aqui no versículo 39, diz o texto que ele, despertando-se, porque isso aqui revela a natureza humana de Jesus, conforme nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical. E uma das naturezas dele foi a natureza humana. Ele estava dormindo e, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o que aconteceu com o vento? Se aquietou. E houve o quê? E houve uma grande bonança. Aleluia. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos também dessa calmaria, desse milagre de Jesus para acalmar o vento. É aquele momento em que surge uma enfermidade repentina, e geralmente uma enfermidade grave, uma incurável. Quem sabe um problema familiar que também surge. Isso pode ser comparado com uma tempestade que alguém esteja enfrentando, uma crise conjugal, uma crise financeira, um problema que surgiu de repente sem você esperar, e do nada aparece uma situação adversa e você se sente tão pequeno, tão frágil diante de um mar tão gigante, tão revolto, a ponto de querer afundar a sua embarcação. Mas Jesus se apresenta, e quando ele se apresenta, ele acalma o vento e faz o mar se aquietar. E no momento em que eles estavam passando por uma grande tempestade, daqui a pouco houve uma grande bonança. O mesmo Jesus que tem o poder de ordenar ao vento para se acalmar, o mesmo Jesus que tem o poder de ordenar ao mar que se aquiete, ele também tem o poder de trazer calmaria para a sua vida e para a sua casa. Quantos creem que Jesus pode fazer isso por você ainda hoje? Então os discípulos estão aflitos, e na mente deles, irmãos, algumas coisas não estão bem resolvidas. Os discípulos ficaram inquietos, por quê? Porque Jesus deu uma ordem para eles. Qual foi a ordem? Está no versículo 35. Passemos para o outro lado. Só que Jesus diz: passemos para o outro lado, e ele não disse para os discípulos que eles iriam passar por uma tempestade, que o mar iria se revoltar exatamente no momento em que eles estariam atravessando o mar da Galileia naquela embarcação. Então, o que é que não estava resolvido na mente dos discípulos? Se Jesus mandou passar do outro lado, por que ele não nos avisou que nós iríamos passar por esta tempestade? Porque muitas vezes, irmãos, o nosso imaginário também pensa isso. A gente pensa assim: eu sou fiel a Deus, eu sou crente, bem crente, então não vou passar por enfermidade, não vou passar por adversidade, não vou ter problemas na minha caminhada, a navegação vai ser bem tranquila, o voo vai ser sem turbulência. E quem foi que disse para você que a tua fidelidade a Deus vai te isentar das tribulações da vida? Irmãos, olha o exemplo de Jó, o homem íntegro, fiel e temente a Deus, e olha o que aconteceu com ele. E eu tenho percebido, irmãos, que parece que quanto mais fiel a Deus você é, mais prova você passa. Parece que Deus está querendo preparar a gente para algo maior. E eu sei que tem muitos crentes aqui que são fiéis a Deus e que estão passando por momentos difíceis, mas é o Senhor te preparando para algo maior que vai chegar, algo melhor que vai acontecer. Está acontecendo a tempestade exatamente nesses dias, mas logo virá bonança para você, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou
estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Olha que eu chorei como uma criança aqui hoje. Oh, aleluia. Precisamos entender que Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus tem o seu caminho na tempestade. E a gente não quer passar. Eu vou ser fiel a Deus para não ter lutas. Eu vou ser fiel a Deus para não ter problemas. Jesus disse assim, ó: eu vos disse isso para que vocês tenham ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Então, às vezes, mesmo fazendo o que é da vontade de Deus, você vai ter problemas. Mas a diferença é que com Jesus você vai vencer os problemas. Com Jesus você vai vencer as lutas. Com Jesus você vai alcançar vitória. Oh, aleluia. Olha o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi preso depois da sua conversão. Foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, foi fustigado por varas, foi acusado de crimes que ele não praticou. Uma série de situações adversas surgiram na vida do apóstolo Paulo. Porém, Jesus havia falado para ele: este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo estava ciente, por isso, por onde Paulo passava, ele enfrentava lutas, ele enfrentava adversidades, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque assim, irmãos, quando alguém está fazendo a vontade de Deus, você não quer aceitar que a tempestade venha. O caso de Jonas, que eu preguei esses dias aqui, é mais fácil de você entender e aceitar que a tempestade veio para ele, porque Jonas estava num ato de desobediência. Jonas estava num ato de fuga. Ele estava fugindo da presença do Senhor. A ordem de Deus era para ir para Nínive, e ele pega uma embarcação em direção contrária para ir para Tarsis. Ele quis ir para Tarsis. Então ele estava fugindo da presença do Senhor, e Deus manda uma tempestade atrás de Jonas para colocar Jonas no caminho de volta. Aleluia. A tempestade que Deus enviou para Jonas foi para trazer ele de volta para o caminho. Porque, irmãos, crente em rota de fuga, crente afastado do caminho do Senhor, é endereço certo de tempestade, viu? Deus está falando com alguém aqui esta noite, alguém que está um pouco retirado, um pouco afastado do caminho do Senhor. Escute o que eu vou dizer para você: se você não voltar para Deus hoje, a tempestade vai bater na sua porta, para que você entenda que o teu caminho é direcionado por Deus e Ele manda na sua vida. Aleluia, aleluia. Será que tem alguém em rota de fuga aqui esta noite? Tem alguém em rota de fuga? Tem alguém se escapando de Deus? Olha, a tempestade pode chegar para você. Pois bem, voltando ao texto, no caso dos discípulos, Jesus acalma a tempestade. Mas Jesus não apenas acalma a tempestade, Jesus também acalma os discípulos. E olha só como é que Jesus vai acalmar os discípulos. Por que é que vocês estão assim tão tímidos? Olha lá, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmão, pensa, essa pergunta de Jesus parece até uma ironia. Esses dias eu estava lendo essa passagem e eu me imaginei no lugar junto com os discípulos. O barco no mar da Galileia, a tempestade acontecendo, e olha que era noite, viu, irmãos? Era noite. Imagina aqueles relâmpagos, e de repente, quando você vê na claridade do relâmpago, só tem onda chegando por cima de você. O vento está soprando e a embarcação, ó, afunda ou não afunda. Aí Jesus chega para os discípulos: vocês estão com medo? Vocês estão com medo? Por que sois assim tão tímidos? Por que estão com medo? Essa que é a pergunta. Por que estão com medo? Se fosse você lá, irmão, você teria medo ou não? Esses dias eu preguei sobre os medos aqui. Aí descobrimos que tem alguém que tem medo até de barata. Acho que não está aqui hoje não.
Uns obreiros têm medo até de barata. Mas pois bem, é outra mensagem esta, né? Os discípulos estavam com medo. Se fosse você lá naquela embarcação, não era aquele naviozão lá não, viu, Moisés? Era um barquinho assim, ó. Era um barquinho, bem miudinho. E aí, meu irmão, ó, as ondas vinham, enchiam a embarcação, os discípulos, não sei se estavam com um balde, alguma coisa, esvaziava a embarcação, o vento assoprando, os discípulos com medo, enchia-se de água o barco, estava a ponto de naufragar, e os discípulos estavam com medo, naturalmente, né, irmãos? E Jesus pergunta: vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Mas não é que Jesus estava desafiando eles, Jesus estava propondo um outro caminho para eles, para que eles deixassem o medo e assumissem o caminho da fé, porque é bem melhor a fé do que o medo. Era a proposta que Jesus estava fazendo para eles, um outro caminho, o caminho da fé, e não o caminho do medo, porque, irmãos, o medo é paralisante. Tem gente que fica paralisado de tanto medo que tem, dependendo da situação, inclusive de tempestade, né? De tempestade, quando o tempo forma aí, fica escuro para lá e para cá, ele já quer se esconder na caverna, porque parece que está vindo um temporal, um tornado, um furacão. Então o medo é paralisante, porque o medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito perturbador. Então Jesus está dizendo assim, ó: vocês estão com medo, mas vocês precisam ter fé. Porque na verdade, irmãos, Deus não nos deu um espírito de medo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Então deixa para lá o medo e abrace a fé, porque onde entra a fé vai embora o medo. Onde a fé está presente, o medo não prevalece. Quantos têm fé que Jesus vai acalmar a tempestade lá na sua casa? Oh, aleluia! E haverá uma grande bonança, diz o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Então aqueles discípulos deveriam ter fé e não ter medo, por pelo menos 3 razões muito importantes aqui. Eu vou enumerar as 3 de forma bastante... Promessa de Deus, levante a mão assim, ó, e glorifica o sacrossanto nome daquele que é fiel para cumprir a sua promessa. Não temos o que temer, porque aquele que é fiel, que prometeu, é fiel para cumprir. Não importa o que vai acontecer no caminho. Ah, mas o Senhor prometeu. Sim, prometeu. Passemos para o outro lado. Se Ele prometeu, você vai chegar do outro lado, porque o outro lado aqui é o nosso destino, e nós vamos chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Aleluia. Às vezes ficamos com medo porque nós duvidamos da promessa. E não só duvidamos da promessa, como também duvidamos até de quem prometeu. Somos tomados pelo medo, porque desconhecemos a promessa. Ah, mas Deus prometeu para mim isso, será que vai acontecer? Vai, irmão. O impossível é algo que Deus sabe fazer com perfeição. O impossível Deus sabe fazer, e Ele vai fazer por você. Aleluia. Então quando chega a crise, chega a dificuldade, bate a nossa porta os problemas, a gente começa a desacreditar, a não crer mais, aquela promessa que Deus fez para você há tantos anos. Quem sabe Deus usou alguém aqui nesse altar, ou chegou até você pessoalmente e fez-lhe uma promessa. Era Deus usando alguém para falar com você. Deus não se esqueceu daquela promessa, viu, irmão? Pode ter passado alguns anos, mas a palavra do Senhor continua de pé, porque Deus é o próprio avalista da palavra que Ele mesmo fala. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Deus tem o sim e o amém nas suas promessas. Ele é fiel para cumprir, porque promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. Sentimento e não nas circunstâncias, nós estamos firmados na promessa de Jesus. Então os discípulos não tinham motivo para ter medo. Os discípulos não tinham motivo para estar atemorizados. Por mais que a tempestade estava causando pânico neles, Jesus estava com eles. Aleluia. Esta é a segunda palavra que eu deixo. Jesus estava com eles no barco.
Se Jesus está com você, irmão, descansa, deita, durma, tenha um sono reparador, porque do amanhã Deus cuidará de você e da sua casa. Você que não está conseguindo dormir, Jesus pode te curar aqui hoje, e você voltar a dormir à noite, ou no momento que você precisar dormir, Deus vai te dar um sono reparador. Oh, glória a Deus! E até a tua saúde vai melhorar, e até os teus que estão ao seu redor vão ser abençoados. Oh, quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eu creio nas promessas de Deus, porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Então os discípulos estavam com a presença de Jesus no barco. Se Jesus está conosco, pode vir a tempestade, viu, irmão? Pode vir o furacão. A presença de Jesus é a garantia de que vai dar certo. O antídoto contra o medo é a consciência da presença de Jesus conosco. Um pouquinho antes de Jesus levar os seus discípulos para o meio, como ovelha para o meio dos lobos, ele disse assim: podem ir, porque eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que Jesus está aqui esta noite, não está? Se Jesus prometeu que estaria conosco, Ele está aqui esta noite. Está aqui ou não está, irmão? Está no meio dos obreiros aqui ou não está? Está? Está no meio dos músicos? Está? A presença de Jesus está ali? Está no meio dos adolescentes? Está ou não está? Está no meio dos obreiros ou não está? Dos irmãos, das irmãs, do ciclo de oração? A presença dele está aqui. Não é porque eu estou falando, é porque ele prometeu. Eu estarei com vocês todos os dias. Aleluia. Até a consumação dos séculos. Então Jesus está contigo, irmão, na alegria e na tristeza, viu? Jesus está contigo no choro e no sorriso, circunstâncias, em todo tempo, em todo lugar. Por mais difícil que pareça essa realidade, mas Jesus está contigo. Pastor, eu não estou vendo Jesus, mas Ele está aí. Está invisível, está imperceptível, mas Ele está aí. Eu não posso ver Jesus, mas eu posso sentir a presença dEle. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele não dorme, Ele não tosqueneja. O guarda de Israel está bem acordado para te abençoar. Então você não precisa ter medo, porque a presença de Jesus está com você. E se em algum momento você olhar para trás, sentir que Jesus não está com você, e olhar para trás e ver apenas um par de pegadas na areia, não são os seus, viu? São os de Jesus. Porque na hora mais difícil da sua vida, que você não puder caminhar sozinho, Ele vai te pegar no colo e vai te carregar nos braços. Jesus vai pegar alguém aqui para carregar nos braços por esses dias, e vai dizer assim: eu vou te curar, eu vou sarar, eu vou libertar, eu vou abençoar você. O crente tem problema? Tem, irmão, tem luta? Tem, mas não é a vida inteira. Vai chegar uma hora da bonança para você, viu? Oh, aleluia! Quantos acreditam que Jesus vai intervir lá na sua casa, nesse problema que você está enfrentando, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E outra razão porque os discípulos não precisavam ter medo, mas precisavam ter fé, é porque mesmo Jesus estando ali como homem, porque Ele foi 100% homem, perfeito, mas ao mesmo tempo Ele estava ali sendo Deus, a sua divindade estava ali. Então os discípulos não precisavam ter medo, eles precisavam ter fé. E olha, irmão, Jesus estava ali naquele barco, olhando o contexto anterior aqui do capítulo 4 de Marcos. Jesus tinha ensinado o dia inteiro. Pode perceber ali quantas parábolas que Ele ensinou. A parábola do semeador. E foi ensinando, o dia inteiro Jesus estava ensinando, porque ensinar também cansa, pregar também cansa. Então Jesus tinha acabado de ensinar o dia todo, estava já próximo ao anoitecer, e Ele então entra no barco com os discípulos, e Ele pega uma almofada, diz o texto sagrado, um travesseiro, e vai para a popa do barco para dormir, isso revelando a sua natureza humana. Aí você pode perguntar assim: mas será que Jesus não sabia que haveria uma tempestade? Será que Jesus não sabia que o vento ia soprar fortemente para pegar aqueles discípulos? É claro que Ele sabia. É claro que Jesus sabia, irmão.
Porque as nossas crises não pegam Jesus de surpresa. Jesus sabe o que vai acontecer contigo. Jesus sabe, Ele te conhece. Então o que você está passando hoje é uma preparação para algo maior que Deus tem para você. Se você está debaixo da promessa, descansa o teu coração. Eu quero que você saia daqui hoje consciente que Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando da sua casa. Jesus está cuidando dos seus. O diabo não vai tocar não, viu? Os seus estão protegidos pelo Senhor. E eu vou ministrar essa palavra em nome de Jesus. Aqueles que o Senhor deu para você estão debaixo das mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então Jesus sabia que a tempestade viria e que a tempestade seria forte, mas Jesus ficou tranquilo. Jesus foi lá, deitou na popa do navio, do barco, porque ele sabia que tudo estava sob controle, não do controle dos homens, estava sob o controle dele mesmo, porque sendo homem também era Deus. Então ele estava em paz, ele estava tranquilo, porque tudo estava sob o controle dele. A tua vida também está sob o controle de Jesus. E essa palavra é para tranquilizar o coração de alguém. Você que pensou em perdas por esses dias, perda de alguém da sua família, escute aqui, irmão, tudo está sob o controle do meu Senhor, e Ele está falando com alguém esta noite, para dizer assim: descanse o teu coração, porque tudo está sob o meu controle, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele está conosco esta noite. Quantos podem sentir a presença dEle? Aleluia. Quem sabe você está se sentindo tão frágil diante da situação que você está vivendo. O vento está batendo fortemente contra a sua embarcação, e você até pensou em buscar ajuda com alguém, mas hoje de Deus está vindo um socorro para você. Todos nós que somos frágeis, não tem nenhum super homem nem super mulher aqui, todos nós somos frágeis. É por isso que o homem não pode se gloriar no seu conhecimento, o homem não pode se gloriar na sua força, a força dos seus músculos, o homem não pode se gloriar na sua sabedoria, mas ele tem que se gloriar em saber que tem um Deus que cuida dele todos os dias. Glorie-se nisso, irmão, em saber que Deus está cuidando de você. A tempestade está soprando, mas Jesus está cuidando de você. E aquele que começou a boa obra vai concluir a obra que ele começou. Aquele que começou vai concluir. Oh, aleluia, porque Ele é fiel, Ele nunca desamparou aqueles que esperam nele. Ah, pastor, mas eu não sei o meu amanhã. Não precisa saber, o teu futuro é incerto para você, mas não é incerto para Ele. Você não consegue enxergar no escuro, mas Ele enxerga no escuro. Ele te vê, Ele te contempla, e hoje Ele te viu no meio dessa multidão. E é interessante aqui, irmãos, que esse texto que Marcos está nos ensinando revela o poder de Jesus sobre a natureza. Quando Jesus ordena ao vento e ao mar, alguém pode até dizer assim: eu nunca ouvi dizer que vento tem ouvido, que mar tem ouvido. Mas, irmão, quando o meu Jesus fala, até o vento escuta, até o mar escuta. E Ele ordenou ao vento que se aquietasse, e o vento se aquietou. Ele ordenou ao mar que se acalmasse, e o vento se acalmou. É o mesmo que ordena ao sol e ele para. É o mesmo que ordena aos anjos e eles se apresentam para o adorá-lo. É o mesmo que ordena aos demônios e eles batem retirada. Ele tem o controle do universo, tudo está nas mãos dele. Então o que você está passando não é nada para Ele. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele vai entrar com providências. Agora veja que coisa interessante aqui, irmãos. Quando Jesus chega com os discípulos do outro lado do mar da Galileia, do mar de Genezaré, ele chega a uma região conhecida como as montanhas de Golã. E quando ele chega ali, ele encontra-se com um homem endemoniado. Tinha um cemitério, e esse homem vivia no cemitério. Já tinha deixado a sua família, deixado a sociedade, estava dominado por uma legião de demônios, que corresponde a 6.000 demônios. Imagina os senhores, uma pessoa com 6.000 demônios no seu corpo, um homem violento, agressivo,
Mas Jesus chegou, curou e libertou aquele homem. Porque o mesmo Jesus que tem poder sobre o vento e o mar, também tem poder sobre os demônios. Sabe, irmã, aquele demônio que está lá rodeando a tua casa, querendo tirar os seus, vão bater em retirada, viu? Em nome de Jesus. Não vai entrar no seu portão coisa nenhuma. Ele pode até passar na rua de frente, mas na tua casa não. Oh, eu estou profetizando em nome de Jesus. Jesus tem poder sobre os demônios. Aleluia. Porque diante dele, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos, inclusive os demônios, vão ter que reconhecer o senhorio e o poderio de Cristo. E então Jesus faz o milagre, repreende os demônios daquele homem, e quando Jesus volta novamente, atravessa o mar, chega para a sua cidade, a cidade de Cafarnaum, onde tinha uma casa. Jesus chega ali, e a primeira coisa que acontece, uma multidão estava esperando Jesus, e no meio dessa multidão havia uma mulher doente há 12 anos, com fluxo de sangue. E o que é que Jesus faz com ela? Ele cura sim. Cura ou não cura? Foi profetizado no início desse culto hoje. Jesus curou aquela mulher, sabe por quê? Porque Ele tem poder sobre as enfermidades também. Não tem enfermidade que Jesus não possa curar, viu, irmão? Não tem, não existe. Só se Ele não quiser, mas Ele tem poder para curar. Daqui a pouco cura a mulher. O Jairo, que já havia procurado ele, o servo do Jairo disse assim: ó, nem incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Uma menina de 12 anos, tinha acabado de morrer. Aí o Jesus, que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre as enfermidades, também tem poder sobre a morte. O que aconteceu com a menina? Ela ressuscitou. Eu vou tirar um tempinho, porque eu preciso fazer uma oração um pouco mais longa aqui hoje, viu, irmão? Eu vou fazer um desafio só para quem tem fé aqui hoje. E depois você virá para testemunhar. Jesus vai fazer o milagre e você vai vir para testemunhar. Eu ainda creio em milagres. Coloca assim em pé, irmão. Coloca assim em pé, por gentileza. Eu vou pedir para alguém que está aqui esta noite, que está passando por uma forte tempestade, e você tiver coragem de vir até aqui diante desse altar, vai sair daqui hoje, irmão, brasas vivas desse altar, e vai tocar em você. Isso, já está vindo lá, pode vir, irmão, é um ato de fé, não vai constranger ninguém. Constranger é você continuar sofrendo lá e não querer vitória. Eu quero que você venha para ser abençoado. Se tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus, é agora também, venha correndo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram pra passar. Jesus está agindo aqui já, viu, irmão? Muitas vezes Jesus já está agindo aqui, já está curando. Os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Olha só, eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero
que eu sei do amanhã, então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Coloque a sua mão na direção da enfermidade, ou sobre a tua cabeça. O Jesus que cura está aqui, irmãos. O Senhor que cura está aqui. Ele vai acalmar essa tempestade, filha. Você veio aqui chorando por dentro, despedaçado por dentro. Ninguém está vendo você chorar, mas o Espírito Santo te viu. A irmã foi renovada aqui, que coisa maravilhosa. Jesus está renovando também. O Jesus que cura renova também. O Jesus que cura batiza com o Espírito Santo também. O Jesus que cura acalma a tempestade também. Fecha os teus olhos e vai adorando. Enquanto você o adora, o milagre vai acontecendo. Mais um instante, vamos adorando, vamos adorando, vamos adorando. Fecha os olhos e vai adorando, porque o milagre já está acontecendo. Você vai testemunhar depois. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Ele está curando. Ele está curando aqui esta noite. Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só um instante, antes de nós orarmos. O moço aqui entregou a vida para Jesus? Entregou? Amém. O Jesus que cura salva também. Aquela senhora também está se entregando para Jesus. Duas pessoas para Jesus estão aqui esta noite. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está? A terceira está ali. A terceira está ali aceitando Jesus como Salvador. Três preciosas almas para Jesus. Alguém está parado e precisa reconciliar com Jesus hoje.
senão você vai ser o endereço certo da tempestade. 3 almas para Jesus estão aqui. Alguém precisa reconciliar hoje. Tem alguém? Alguém? O nosso irmão, aqui está alguém reconciliando com Jesus. Olha aqui, irmão. Oh, irmão, creia que Jesus vai acalmar a tempestade lá. Aleluia. Aonde está a segunda pessoa que quer reconciliar? Está aqui. Aleluia, aleluia. Já são 5 vidas para Jesus. E ela está escapando de uma grande tempestade, viu? Abraça ela, ela precisa de um abraço. Ela precisa de um abraço. Deus está livrando ela de uma grande tempestade que estava vindo de encontro a ela, mas o Senhor Deus vai curá-la, vai libertá-la, vai transformá-la, vai acalmar a tempestade. Ei, eu estou sendo um profeta de Deus aqui. Eu não brinco com a sua fé, eu não brinco de ser crente. Eu honro o nome do Senhor nesse altar, porque esse altar é santo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu sou o porta-voz de Deus aqui, eu sou o mensageiro de Deus e o atalaia de Deus. Mais um jovem reconciliando, aceitando Jesus. A mulher está aceitando, reconciliando, está reconciliando com Jesus. 6 almas para Jesus aqui esta noite. Ô irmão, está tendo festa lá diante de Deus, nos céus. Aleluia. Abençoa esses irmãos. Alguém fica pertinho do irmão que está reconciliando aqui, outro lá perto da irmã, da jovem também, do irmão aqui. Você vai abençoar essas vidas, 6 preciosas vidas para Jesus. Aleluia.